Olá, olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Winner 360. Eu me chamo George Medeiros, estou aqui hoje repleto, muito feliz com amigos especiais que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Olha, acesse o nosso link aqui, deixa o like, que esse bate-papo hoje está sensacional. Vamos bater um papo aqui hoje com meu amigo Paulo Veio. Opa, obrigado, Veio, George. seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui novamente na casa da Winner. Isso essa mesmo. Parceria com a Ribeiro Veio Advogados, estamos juntos. Maravilha. Estou aqui também com meu amigo especial, cara influenciador pra caramba aqui em Brasília, Gustavo Barreto. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo, Jorge. Gratidão estar aqui na casa da Winner, né? Vocês são uma empresa de transformação aí de vidas que eu já acompanho há muito tempo. Sim. E são referência aqui, né? Então, maravilha, é uma gratidão, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa receber você aqui, Gustavo. E hoje estou aqui, pessoal, com uma figura excepcional aqui em Brasília, conhecida em Brasília, no mundo todo, falando agora aqui até mesmo em Paris, né, pessoal? Estamos aqui hoje, pessoal, com o Fábio de Carvalho, essa figura ilustríssima aqui de Brasília. Seja bem-vindo, Fábio. Jorge, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado, Winner, e parabéns pelo espaço, pelo o estúdio que vocês montaram nessa maravilhosa casa. E esperamos poder contribuir e fazer alguma coisa para contribuir com vocês aqui. Maravilha, Fábio. Fábio, muito obrigado pela presença. Tinha te convidado algumas vezes, né? E você sempre de prontidão aqui com a gente, com Fortifica, com o Paulo. Muito obrigado mesmo. Fábio, vamos começar. Quantos anos de Brasília, meu amigo? Cara, eu cheguei aqui em 1970, como todo jovem, sonhando. Cheguei aqui com uma locadora de motocicleta. Que legal. O nosso interesse para Brasília, eu e um outro amigo, que, aliás, Deus o tenha, ele faleceu esse ano passado com Covid e tal. Sim. Então, nós chegamos aqui cheio de sonho. Vindo de Minas Gerais, eu sou do interior, mas já estava em Belo Horizonte. Sim. Então, cheguei aqui com todo aquele sonho. E motocicleta e tal, né? Começamos a fazer uma locadora de motocicleta. Olha Como só. quem locava naquela época era só menor, Sim. E menor não pode ter carteira, não pode dirigir e não poderia dirigir também moto. Sim. Nós abandonamos. E logo daí eu parti para o comércio varejista de confecção e criei uma loja que é famosa até hoje. Foi uma loja das mais famosas do Brasil. Que legal. Eu comparava até com a Daslu de São Paulo, que foi a Magrela Boutique, em Brasília. Que legal. Então, nisso, eu criei essa marca, eu e a mãe dos meus filhos, e aí começamos a expandir. Eu tive em Belo Horizonte, tive em Uberlândia com loja. Sim. E comecei, anos depois, a ser franqueado. E fui a primeira franquia de moda em Brasília. Em Brasília. E acho que no Brasil. Que legal. Com uma loja, na época, uma confecção chamada Company. Ah, sim, muito famosa. Então, eu comecei com isso. Depois tive várias outras franquias, mas mantive sempre o nome Magrela, até que eu me separei em 84, e aí deixei para a mãe dos meus filhos e para os meus filhos. Maravilha. Fábio, então você, desde 70, empreende em Brasília, é isso? Cara, é impressionante, porque eu, quando digo a alguns amigos, hoje jovens, como vocês, eu inaugurei como lojista o Conjunto Nacional Brasília em 1971. Nenhum de vocês tinha nascido ainda. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, naquela época, em 1971, em novembro de 71, nós inauguramos o Conjunto Nacional Brasília, a primeira etapa, eu como lojista. Veio a segunda etapa, me parece que em 76, a segunda etapa, e depois veio a terceira etapa, eu como lojista. Sim. Depois inaugurei também o Park Shopping, também como lojista, e fui lá, fiz uma loja belíssima na época, um projeto de um arquiteto famosíssimo de São Paulo, chamado Sig Bergamin. Ele está no mercado até hoje, é um cara famosíssimo. Então, e fiz uma loja belíssima no Park Shopping. Naquela época, ainda era distante de Brasília o Park Shopping. Você veja que hoje a proximidade, quer dizer, é o centro da cidade, né? Praticamente. Né? E aí fiz essa loja, fui presidente da associação do Park Shopping, naquele período, em 2 anos. Sim. E
É isso que é essa fama hoje do Parque Shopping, e é um shopping fantástico. Sim. Então, eu comecei minha vida muito cedo. Que legal. Bacana, Fábio. Fábio, hoje você, depois de ter desbravado aqui o comércio para Brasília, e hoje você vê esses jovens aqui bebendo dessa água, bebendo dessa fonte de história contigo, o que você sente disso? Que hoje todo mundo, desculpa te cortar, todo mundo aqui tem referência sua para empreender aqui também com a gente. Eu tenho o maior orgulho de ter os jovens, Que legal. todos, principalmente esses que fazem companhia para a gente aqui, Sim, de poder contribuir com alguma coisa para o crescimento deles. sim. Ora, eu tive sucesso durante toda a minha vida, graças Graças a Deus. Tive percalços? Claro. Faz muitos, parte. Muitos. Mas eu comecei essa loja, transformei essa loja numa loja de nome nacional. Sim. Depois parti para o Tocantins, numa aventura, criei uma rede de supermercados no Tocantins. Tive uma infelicidade de um vendaval na maior loja daquele momento e perdi dinheiro e essa coisa toda. Quando retornei para Brasília, eu já retornei em 91. Eu fiquei 8 anos no Tocantins. Sim. Contribuí com a mudança do estado. Era Goiás quando eu fui. Sim. E quando eu saí, eu já saí deixando ele como Tocantins e contribuí com... E sempre participando da vida política, da vida empresarial. E tinha a esperança, naquela época, e conversamos com o governador Siqueira Campos, na época, Sim. de que Araguaína, onde eu tinha meus investimentos e outros mais, que nós teríamos lá a capital provisória. E isso não aconteceu. O não acontecimento disso nos deixou, assim, frustrados com o crescimento para a região. É uma região muito carente, né? O norte de Goiás. Aí você pega sul do Pará, sul do Maranhão. Então, você pega aquela região ali, é uma região de muita potência para crescimento. E o que vem acontecendo lá. Sim. Nós hoje temos no Maranhão e pertinho de Araguaína o maior empresário do ramo de atacado de alimentação, higiene e limpeza Olha só. do Brasil. É dessa cidade do Maranhão. Do Maranhão. Então, quer dizer, vivi isso. Voltei para Brasília. Arrendei o Café Arábia. Sim, muito famoso. Café Arábia dos Jaju. Sim. Empresa, são pessoas assim de alto padrão, de alto trabalho, de honestidade e tudo mais. E fui durante 15 anos. Próximo disso, eu fui distribuidor e torrefador de café. Que legal. Peguei a indústria deles na época, que eles estavam deixando a indústria, não tinham mais paciência de mexer com os supermercadistas, com os varejos e tal. Aí eu peguei essa indústria, ela fazia na época, ela torrava na época e vendia 20 toneladas mês. Em 1 ano e meio, eu elevei esse faturamento e esse crescimento da indústria para 125 toneladas. Mãe. Então, quer dizer, 6 vezes mais que eu peguei. Então, foi um sucesso. E, naquela época, todos os torrefadores da região vinham para saber qual era o sucesso, o que eu tinha feito para conseguir isso. Qual era o segredo? E me oferecendo empresas de Anápolis, por exemplo, cansaram de me oferecer empresas e tal. Bom, e então, por um outro problema até de relacionamento, eu acabei deixando o Café Arábia e entreguei a marca aos Jaju. Olha só. Mas confesso que foi um negócio que me deixou muito satisfeito daquilo. Que maravilha, viu? Depois disso, eu fui convidado para montar uma associação. E essa associação dos atacadistas e distribuidores de alimentação, higiene e limpeza. Sim. Aí eu cheguei para alguns deles e disse, olha, associação eu não monto, porque nós já temos muitas associações, e associação você não tem a prerrogativa de discutir os problemas salariais, como o sindicato. Então, eu disse, eu parto para montar um sindicato, se eu conseguir montar o sindicato, eu quero o apoio de vocês. E assim foi feito o sindicato. Nós tivemos a carta sindical no ano 2000, fizemos uma festa de apresentação dos empresários naquilo, e aí comecei a trabalhar
para o sindicato e para os sindicalizados. Sim. E tivemos realmente sucesso. Foi até, no começo, sim, bastante difícil de montar. É muito trabalho, né, Fábio? O empresário é muito ocupado. Muito ocupado. E ele sempre, no associativismo, no sindicalismo, ele sempre diz, não, você faz por mim. Sim. Ele sabe que a gente, como dirigente, a gente vai fazer para todos. Verdade. Né? É o normal de todo dirigente sindical e associativo. E aí eu comecei a buscar para montar o sindicato, com a dificuldade para eu achar membros para fazer a diretoria. Sim. Eu precisava, naquele momento, de 7 membros. Então, veja a dificuldade que eu tenho. Hoje, o sindicato, que é o terceiro maior do Distrito Federal, Sim. se ele precisar de 50 membros para montar uma diretoria, eu tenho. Você tem. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, aí você vê o que é um trabalho, bem feito. Verdade. Fábio, eu atribuo o que você fez, né, há muito tempo, lá no passado, o que a gente é hoje, né? Porque Brasília hoje é a terceira capital mais rica do país. Você vê, Brasília tem 60 e poucos anos e hoje é a terceira capital mais rica do Brasil. Então, graças a essas pessoas que vieram para cá, né, Gustavo, Paulo, que a gente hoje pode dizer de peito aberto que hoje somos a terceira capital mais rica e estamos ali encostando nos outros dois também ali, né, Fábio? Acho também. Eu acho que Brasília tem um potencial muito grande, né? Brasília é algo assim, hoje a gente comenta no mundo inteiro. Eu tive a felicidade de viajar por vários países. Então, quando a gente comenta Brasília, e hoje mesmo, digitando, quando se comenta Brasília, né? Eu sou de Brasília. Então, Sim. é um negócio que alegra as pessoas. Primeiro, a gente tem um índice de criminalidade muito baixo no Distrito Federal, graças a Deus e graças aos nossos dirigentes. Verdade. Preocupados com ele. E eu diria hoje, nós temos um secretário de segurança que é um cara assim, conhecedor do assunto, e muito preocupado com Brasília, porque é brasiliense. Sim. Tá certo? Nós temos aí, já que você tocou na política, nós temos o governo, eu acompanho o governo bem desde o governador Roriz. Sim. Eu estive sempre com ele e com todos os que passaram, mesmo os governos de esquerda, e tive no governo Arruda, eu tive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde contribuí muito para o crescimento do Distrito Federal, nos polos de desenvolvimento, Sim. essa coisa toda, né? Então, hoje eu digo assim, de peito aberto, que nós temos o melhor governo que nós já tivemos. Verdade. E eu abro um parêntese para dizer que o governo Roriz, o governo Arruda foram muito bons, mas nós temos o melhor governo que o Distrito Federal já teve. Digo isso, sim, claramente. Por quê? O governador Ibanez, além de ser um excelente, um excepcional comandante dessa, né, sabe? Sim. Ele conseguiu montar a melhor equipe de secretários e de presidente de empresa pública que o Distrito Federal já teve. Então, eu abro aqui de peito aberto. Sim. E digo, olha, eu ficaria com ele mesmo. E, por sorte, nós tivemos uma reeleição dele, Sim. Primeiro turno, que é um caso inédito no Distrito Federal. Né? Verdade. Então, Brasília é isso aí. Brasília é o melhor lugar para se viver do Brasil. Eu também concordo contigo. Sabe? Sem dúvida nenhuma. Concordo com você. De peito aberto, com 53 anos de Brasília, eu posso dizer que é o melhor lugar para viver. Verdade, maravilha. Eu acho interessante, Jorge, é que além de um exemplo no empreendedorismo, o Fábio de Carvalho consegue ter um diálogo, né, inclusive com o governo, que acaba, vamos dizer assim, representando grande parte dos anseios dos empreendedores do setor produtivo do Distrito Federal. Aí eu queria até saber, aproveitando a honra da presença do Fábio, saber um pouco como que ele enxerga essa necessidade desse diálogo entre o setor privado e o governo do Distrito Federal. Se isso é importante ou, como muitos dizem, uma coisa não se mistura com a outra, será mesmo? Posso dizer assim, com toda certeza, que hoje o setor produtivo todo tem a maior facilidade de falar com o governante de todos os tempos. Eles falam, e outra coisa, o governador ouve. Então, nós temos aí, sim, gente do nosso setor, do setor da construção civil,
setor empresarial, de uma maneira geral, muito próximo a ele. E o governador atende todas as expectativas desse grupo, desse pessoal, de quem realmente bota dinheiro no caixa do Distrito Federal. Verdade. Eu tive uma vez com o Gustavo, junto numa reunião com o Rafael Prudente. Ele me disse uma coisa interessante, Gustavo, que eu não esqueço. Todo mundo me pede alguma coisa, mas o empresariado, às vezes, não é tão unido para me pedir algo. Isso me tocou, Gustavo. Você lembra dessa participação que a gente teve com o Rafael Prudente, né? Então, assim, é importante, né, Gustavo? Eu venho aprendendo muito no mundo associativista, né? Até porque o Fábio também é um professor, que a gente adquire muitos conhecimentos, a forma de se posicionar, a forma de representar. Todos me conhecem aí pelo trabalho realizado junto à Confraria Fortifica. Já são alguns anos aí à frente da instituição, representando mais de 100 empresários. Tive com o Rafael Prudente em outras oportunidades, junto com o Fábio também. Sim. E lembro deste momento. E isso você vê muito, principalmente nas regiões administrativas, né? Então, Verdade. assim, Brasília ela tem uma característica muito forte dos pioneiros, que eles tinham realmente mais cultura, mais valor de união empresarial, Isso é verdade. a força maior do associativismo, né? Sim. Então, assim, a gente aprende muito com eles porque, assim, construir um estado, né? Cidades e frentes, se não tiver um grupo unido, então pode deixar muito a desejar. A gente aprende muito com eles, eu aprendi muito com eles por meio da Associação Comercial, a CDF, CDL, você vê vários grupos, o Síndico Atacadista, que o Fábio trabalhou também, tão bem, né, em por muitos anos, né, e com atividades de unir os empresários, fundou, né, realizou o mérito atacadista, ter ações de reconhecimento, né, junto aos empresários e ao setor do governo, que até hoje estão aí, está aí o mérito atacadista, mas onde que a gente vê a falta dessa união? Nas regiões administrativas, no entorno. Verdade, né? Gustavo. Porque se você for pegar o plano piloto, a gente tem vários grupos empresariais conceituados, de muita força. Unidos, né, Gustavo? Pioneiros, unidos, trabalhando demanda. Agora, infelizmente, a gente tem que trabalhar a cultura associativista dentro das regiões administrativas, mas de uma forma de anseio coletivo. Verdade. Né? De atender ali o comércio local, as demandas do comércio pequeno local, empresário ali, né, Gustavo? Até porque cada cidade do Distrito Federal, se você observar, ela tem características próprias. É verdade. Né? Como é que você trata de um Gama, de um Águas Claras, de um Vicente Pires, de um Cruzeiro, de uma Ceilândia? Então, assim, e é o comércio local que vive aquilo todo dia. A pessoa mora na cidade, tem o comércio dela na cidade, trabalha na cidade, mas o que falta nas pessoas? Na minha opinião, cultura, fortalecimento do valor associativista e um trabalho de instituições sérias que venham a unir eles, né? E é por isso que a gente tem que aproveitar, sim, a força dos pioneiros, das pessoas que construíram o Distrito Federal, para não deixar o dever de casa acabar, para que isso não se perca com o tempo e a gente tome rumos aí que não tenha um direcionamento, um propósito, né? Verdade. Então é importantíssimo a gente manter nossas raízes. Eles abriram um caminho, né, Gustavo? O Fábio com a sua equipe, e a gente tem que manter essa equipe forte aí, né? Brasília, nós tivemos pioneiros aí, e temos alguns ainda vivos. Sim. Como é o caso do Gilberto Salomão, que está Sim. com 92 anos. Tá aí, você vai toda tarde ali no centro comercial dele, tá ele com os amigos dele, todos na base na média de 90, Sim. tomando seu cafezinho e tal. Então, Que legal. isso é interessantíssimo, né? Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta para te fazer, pessoal. Eu vejo que você tem vários amigos influentes, até mesmo o ministro Marco Aurélio. Como é ser amigo dessas pessoas, amigos pessoais dessas pessoas tão importantes aqui para o cenário brasileiro? Isso é uma coisa natural. Você perguntou do ministro Marco Sim. Aurélio, por quê? Na época, a gente era muito jovem, Sim. né? E eu era amigo do Fernando Collor, do Paulo Otávio. A gente tinha uma turma de amigos de convivência. Sim. Residencial, de festas em casa e tal. Isso era muito comum em Brasília. Hoje, menos comum, porque Sim, verdade.
né? É mais perigoso, essa coisa toda. Ninguém quer mostrar também o seu, É verdade. né? As suas finanças e tal. Então, a gente tinha essas amizades. Quando o ministro foi convidado e aceitou e foi elevado em 1990, a gente estava próximo. A gente tinha uma turma que jogava um tênisinho, Que legal. entendeu? Tudo ainda jovem. Você veja, 90 eu tinha 30 aí. Um garoto. Era um- Embora seja um garoto ainda, né, Paulo? Hoje a coisa pesa. Hoje a coisa é diferente. Então, quer dizer, a gente convivia muito próximo a todos eles. Então, eu posso dizer que as pessoas daquela época eu conheci todos, Olha só. entendeu? Quer dizer, conheci de falar, de conversar, e até hoje tenho amizade Tem por essas eles. amizades. Eu vou ali no Gilberto, às vezes, eles são um grupo de uns 12 pioneiros mesmo, Sim. né? Então, todos são meus conhecidos e me conhecem de tudo que nós tivemos. A gente tinha festas aqui incríveis nessa época, assim, da sociedade mesmo, e a participação nos eventos, né? E na política. Por exemplo, a gente fazia festas e tinha até presidente da República na sua Na casa, festa. né? Então, era muito interessante. Eu tive a alegria e o prazer de conviver, de estar perto de Juscelino Kubitschek, Sim. por várias vezes, Que legal. e do grande homem da construção de Brasília, que é Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. Então, o meu primeiro casamento, o neto do Oscar Niemeyer, que é hoje quem está à frente do escritório do Niemeyer, foi meu padrinho do primeiro casamento. Então, quer dizer, isso tudo você estava próximo deles. Eu fiz hipismo e montei um período na época lá na RCG, que é a região Sim. de Cavalaria e Guarda, onde montavam os presidentes, os presidenciáveis e os militares de grande porte na época. Sim. Que legal. Brasília é isso. É natural ter esses amigos assim, né? Paulo, tem alguma pergunta para o Fábio? Ah, sim, eu tenho sim. Deixa eu aproveitar aqui também para entender a partir de toda essa história e pioneirismo aqui no Distrito Federal. Nós temos uma certa questão quando nós, brasilienses, saímos aqui de Brasília e vamos para outros estados, as pessoas falam, mas Brasília não é um ambiente bacana para negócio, Brasília não é um ambiente legal para se montar uma indústria. Eu queria entender, Fábio, se existe hoje espaço no Distrito Federal para a gente melhorar o ambiente industrial, atraindo investimento para o Distrito Federal, se existe essa brecha para a gente poder atrair mais investimento e negócios para a nossa capital. Bom, é interessantíssimo isso. Agora, Brasília, quando você fala em indústria, nós não temos, em primeiro lugar, nós temos espaço físico. Segundo lugar, a gente não tem aptidão para uma indústria poluente. O que acontece? Isso vai acontecer logo, logo. A gente está pretendendo, e aí eu me incluo, trazer para Brasília indústria não poluente, mas fabricação. Por que é que Brasília não tem uma indústria de macarrão? Você tem produção em volta todinha, hoje, né? O agronegócio fornece isso. Você pode ter aqui indústria de pães, de biscoitos, como nós temos aqui uma indústria de pão de queijo que é fantástica, no Gama. Então, a gente pode fixar todas elas num determinado lugar. E a gente pretende fazer isso. Mas eu não posso, nesse momento, ainda jogar isso no ar, Sim. entendeu? Mas está bem avançado isso, e a gente deve trazer para cá essas indústrias, com certeza, e outros atacados e distribuidores de grande valia para o Distrito Federal. Alguns já tiveram aqui. Nós tivemos, no passado, grandes distribuidores de medicamentos que foram embora por causa da tributária, né? Da insegurança jurídica das tributações, foram embora, deixando aqui um vazio, eu diria hoje, uns 400 milhões de arrecadação de ICM ano. Nossa, muito dinheiro. E deixando um emprego de umas 5 mil pessoas. Então, isso a gente pretende trazer para cá. Estou trabalhando nisso e
num momento mais próprio, eu vou falar nisso. Você vai voltar aqui para falar sobre isso. Vou voltar para falar sobre isso. Maravilha. Vamos falar um pouquinho com o Gustavo agora aqui. Gustavo, você falou um pouquinho da Fortifica. Como é que funciona a Fortifica e o que é a Fortifica para quem está nos vendo e nos ouvindo agora, Gustavo? A Confraria Fortifica é uma instituição associativa, né? Mas a gente tem o foco da cultura da união associativista, né? Por isso é uma confraria, nós somos uma irmandade. Sim. E nós tratamos um ao outro como irmãos mesmo, como confrades. O objetivo da nossa instituição não é onerar, não é criar pacotes de mensalidades, enfim. O objetivo é trazer a acessibilidade ao pequeno, ao médio empresário, principalmente ao pequeno, aquele iniciante, e ao empresário local, né, das regiões administrativas do Distrito Federal, a um grupo empresarial que possa realmente fazer por ele. Então, a gente trabalha 3 pilares específicos, que é unir os empresários de cada localidade, expandir sua rede de relacionamento, somos mais de 100 hoje unidos, né? E, claro, fazer negócios. É um grupo voltado para empresários e empreendedores. O segundo pilar nosso, dentre os 3, é a profissionalização, capacitação e desenvolvimento das pessoas, né? Então, nós temos palestras, treinamentos, cursos. Trouxemos agora, em grande parceria com a rede de faculdade Cruzeiro do Sul, que é um dos sócios deles, é o Dátoli. Ele tem 11 polos da Cruzeiro do Sul aqui no Distrito Federal. Então, a gente está focado aí no quê? No desenvolvimento dos colaboradores. A gente sabe a dor da mão de obra hoje no Distrito Federal, quanto que isso pesa para o empresário. Verdade. Então, o objetivo é fortalecer a mão de obra, trazer mais qualificação, desenvolvimento, conhecimento, ajudar o empresário nessa frente de crescimento da empresa dele no que compete à educação empreendedora, corporativa. E o terceiro viés, que é importantíssimo, é o relacionamento governamental e privado. Nós somos uma instituição, nós representamos um grupo de mais de 100 empresários, nós representamos eles perante o Estado, perante a sociedade civil, o setor produtivo. Então, o Fábio é um excelente parceiro que vem unindo ao setor governamental, porque é dali que nós vamos conseguir extrair fomentos, parcerias. Estou focado em levar para as regiões administrativas que não tem. A gente que é das regiões administrativas sabe que não tem congressos, feiras, grandes encontros, né? Hoje é tudo centralizado ao plano piloto, que eu não acho ruim, são maravilhosos eventos, mas a gente tem cidades em potencial, com a força econômica maravilhosa, com um comércio pujante, que você não tem um centro de convenção descentralizado, você não tem um centro empresarial para congressos e feiras para atender um eixo aí de milhares de pessoas e milhares de comerciantes, né? Sim. Então, assim, é um desafio. Mas a Confraria Fortifica, dentro do seu tamanho, vem se reestruturando, fazendo o seu trabalho, o seu dever de casa. Nós temos portas abertas para fazer parcerias com outras instituições, do qual respeitamos, temos como referência, né, entre outros grupos empresariais. Então, é isso. Eu creio que só dos empresários se reunirem hoje, né, Fábio, é de uma importância sem tamanho. Como o Fábio disse, hoje o governador Ibanez tem as portas abertas para receber o empresário. Eu tive representando a Fortifica, eu e o Paulo, junto com o Fábio, junto com o Paco Brito, secretário de Relações Internacionais de Brasília. Não é isso, Fábio? No Sebrae, aquela reunião. A gente foi lá na secretaria mesmo. Foi na secretaria. Eu fiquei até admirado. Poxa, o Paco Brito receber a gente aqui, mas tudo por isso, por conta do Fábio. Então, assim, a Fortifica ter o Fábio hoje posso dizer aqui, abre as portas pra gente, né, Fábio? Olha, eu diria que hoje a acessibilidade a todos os secretários, o setor produtivo tem facilidade hoje. Eu diria todos os secretários, entendeu? Pelo menos é o que eu vejo. A gente está em vários grupos. Nós temos um grupo bem especial de empresários de porte mais alto. Sim. E todos eles falam com os secretários, assim, todos nós falamos a hora que você bem necessita. Ninguém vai ficar falando com o secretário à toa, Sim. porque todo mundo tem muito trabalho, né?
Verdade. Você pega um secretário de obras, você pega o Zé Humberto, que é o secretário de governo. Cara, o cara é um trator para trabalhar, entendeu? Então está ligado a tudo e tal. No entanto, ele fala com a gente assim, naturalmente. Secretário de obras, a mesma coisa. SEDU, a mesma coisa, o Marcelo Vaz. Então você tem essas facilidades com todo o secretariado do Distrito Federal, porque o seu governante, o ibanês, é um mestre nesse diálogo. Sim. Então, ele fala com o empresariado, assim, sabe, com a maior facilidade, com a maior tranquilidade. Que maravilha. Paulo, mais uma pergunta para o Fábio? Bom, então, assim, vamos falar um pouco sobre o futuro, né? Acredito que é um bom tema a gente encaminhar o encerramento falando sobre o futuro do Distrito Federal, né? Como que o senhor enxerga, Fábio, as novas lideranças que vêm surgindo na política do Distrito Federal e como que pode haver, de certa forma, uma harmonia política entre várias gerações? Interessante. Porque o jovem hoje, você pega um jovem como Rafael Prudente, uma jovem como Celina Leão, todas elas estão vindo, todos eles estão vindo fortes para um futuro governante. Mas eu acho que tudo isso, no meu simples entender, passa pela mão do governador ibanês. E realmente esse xadrez, quem vai dominar é o governador ibanês, que deverá sair candidato ao Senado, né? Será, na minha visão, o mais bem eleito do Brasil, em proporção e número de votos, e no Distrito Federal também. Então, acho que esse jogo ele vai depender do governador ibanês. E outros mesmo. Você tem o Paulo Otávio, que é um homem que você tem... E temos que dar toda a condição e todo o respeito a ele, um cara que emprega muito, batalhador, trabalha, suas empresas são firmes e tal. Então, você tem várias empresas do ramo, de vários ramos, né? Um grande domínio no Distrito Federal. Então, eu acho que a política, e é muito cedo para a gente dizer isso, né? Nós estamos começando o primeiro mandato, né? Então, é verdade. É muito cedo ainda. Mas como você tem eleição para prefeitos e tal, e os governantes daqui, querendo ou não, eles estão de olho nesses prefeitos do entorno, porque o Distrito Federal precisa dar uma solução para isso. Verdade. Eu acho que a gente, hoje, só oferece, né? Sim. Eles não têm, o entorno não tem obrigação com o Distrito Federal. E nós temos obrigações com eles. Então, eu acho que isso precisa ser bem estudado, eu acho que está na hora da gente começar a buscar. Você veja o problema da saúde no Distrito Federal, ela sempre foi problemática, porque você tem um grande número, eu diria que aí 30% ou 35%, eu não tenho esse número, depende, a saúde do Distrito Federal tem essa quantidade de gente vindo dos outros estados. Sim. E fazem aqui até nas zonas, nas administrações mais distantes, fazem aí os seus habitats para movimentar esse público e trazer esse público para os hospitais do Distrito Federal. Então, se você pegar aqui Sobradinho, Planaltina, você veja que você tem casas ali de prefeituras do entorno, entendeu? Para saúde, para, eu diria, colocar esse pessoal, né, que abraça não apenas o Distrito Federal, mas também o entorno do Distrito Federal. Eu ouvi uma frase interessante que uma pessoa disse bem assim: Brasília, a gente dorme com 4 milhões de pessoas e acorda com 7 milhões de pessoas, que depois é o entorno que está aqui em Brasília, que são nossos irmãos, mas que a gente tem que merecer um cuidado para todo mundo, né, Fábio? Então você está falando sobre isso, a importância dos hospitais aqui em Brasília e da política pegando firme nisso aí. O governador ibanês tem aplicado bastante verba para a saúde aqui em Brasília, né, Fábio? Eu acho que não só para a saúde, né? Esses dias até comentei com o secretário de obra, eu falei, isso, tem hora que eu fico até com raiva de você, que tanta obra que você está fazendo, entendeu? O trânsito vira um desastre. Mas, pô, a gente fica alegre. Fica alegre. Eu passei agora lá no viaduto do Parque da Cidade. Do Sudoeste.
Rapaz, aquilo ficou uma maravilha. Já abriu o trânsito como um todo. Sim. Então, quer dizer, isso, você vê o túnel de Taguatinga. Sim. Pô, aquilo é uma obra, assim, fantástica, né? E tem muita obra vindo aí, né? Impressionante, até que você passa... Uma obra que achei interessante foi aquela da estrutural, que o asfalto, o concreto, vai durar 20 anos para ser trocado. Pois é. Olha só o pensamento do governador, tanto que foi à frente do seu tempo, né, para manter aquele asfalto ali. Você tem ali, parece que 25, 30, 40 centímetros de concreto. De concreto Não puro. acaba. Não acaba nunca. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Transporte está muito interligado à qualidade de vida e justamente essa mobilidade urbana de mão de obra, né? É verdade. Que para o empresariado também é muito relevante, né? É verdade. Eu acho até Sim. que a gente precisa até melhorar um pouquinho essa qualidade de vida no transporte viário nosso. Eu acho que a gente ainda Sim. pode dar um passo e estão estudando isso com toda certeza. Certo. Maravilha. Paulo, para a gente não se estender tanto aqui, né? O Fábio tem um compromisso agora com o Paulo Otávio, né? Não sei se poderia nem falar, mas estou falando aqui. Depois ela corta, né? Mas que é amigo pessoal do Fábio, né? Então, agradecer aqui a todos, o Paulo, deixar os encerramentos finais aqui para cada um. Se apresente, deixe suas redes sociais para que a gente... E volte aqui mais vezes, Fábio, para a gente bater um papo, conversar entre amigos aqui e ser esse papo tranquilo. A hora que você convocar, meu amigo, estou com você. Maravilha, Fábio. Eu me chamo Fábio de Carvalho, estou em Brasília desde 1970, sempre no meio empresarial e alguma coisa no político, nunca quis Sim. passar de bastidor, né? Mas convivo sempre e muito bem e graças a Deus com todos os políticos de todos os governos Que maravilha. nós tivemos. E qual que é a sua rede social, Fábio? Para quem está assistindo aqui? Fábio de Carvalho, BSB. BSB. Pronto, maravilha. Paulo veio. Maravilha. Para quem quiser encontrar um pouco mais do trabalho da Ribeiro Veio Advogados, @RibeiroVeil.advogados. Ribeiro Veio Advogados. Maravilha. Gustavo. Gratidão estar com vocês aqui. Obrigado, Parabéns Gustavo. mais uma vez pelo estúdio maravilhoso, tá? Muito obrigado, querido. É muito bom estar entre amigos e sempre aprendendo. Para quem quiser encontrar a Confraria Fortifica, está lá fortifica.confraria_oficial, tá bom? Maravilha. Fortifica.confraria_oficial. Maravilha. Pessoal, muito obrigado aqui por vocês terem nos assistido. Espero que vocês tenham gostado. Vou convidar essas pessoas mais vezes para voltar aqui e vou pedir novamente, você deixar um like e compartilhe esse vídeo aqui que vai ser de fundamental importância. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.